Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa tarde. Ô Vera, a gente abriu hoje aqui o CBN Brasil falando da visita, né, que o ministro de Minas e Energia fez à Câmara dos Deputados e fez uma série de declarações bastante desencontradas, para dizer o mínimo, né? Você até listou algumas delas aqui pra gente e mandou na nossa troca de mensagens para fazer aqui a nossa conversa. Ele disse, por exemplo, que o governo não tem como interferir nos preços dos combustíveis, disse que as sucessivas mudanças na Petrobras visam aumentar a competição, que o governo quer uma CPI da Petrobras, mas que se não der, tudo bem, e que concorda com Arthur Lira sobre eventuais mudanças em marcos legais, mas disse isso de uma maneira bem vaga, não disse quais mudanças, nem quais os objetivos. Tá perdidaço, né, Vera? Me pareceu bastante perdido, Cássia, o ministro, né, recém-nomeado ministro de Minas e Energia, nessa audiência na Câmara. Ele foi convidado a falar a respeito dessa situação dos preços e hoje também o Senado aprovou um convite para o ministro Paulo Guedes. Então o Congresso está em cima dessa pauta, é uma pauta que está aí posta para as eleições e aí para a eleição do Bolsonaro e também para as eleições de todos eles, senadores e deputados. Daí esse enorme interesse, esse súbito interesse do Congresso nesse assunto dos combustíveis. O ministro demonstrou a total perplexidade que existe no governo pelo fato de o governo de fato não conseguir fazer preço de combustíveis na Petrobras. E quando eles falam em mudanças em marcos legais, o que eles querem é ter um poder de interferência maior ainda do que já tem na companhia. Quando o Arthur Lira ontem falava, que o dia da verdade estava chegando, a hora da verdade estava chegando, e a gente se perguntava o que seria, veio na linha de sugerir uma mudança na lei das estatais, que é uma legislação que foi aprovada no governo Temer, justamente para corrigir uma série de distorções que havia em estatais e principalmente na Petrobras, que levavam a uma enorme ingerência política e, consequentemente, a sucessivos casos de corrupção na governança dessas empresas. Então, a lei das estatais estabeleceu uma série de marcos legais de governança que as empresas são forçadas a seguir, por exemplo, na composição dos seus conselhos, a destinação de 25% das vagas nesses conselhos para conselheiros independentes, a necessidade de aprovação dos diretores por um comitê de pessoas que julgue o currículo e que analise a capacitação técnica dos indicados, tudo isso que hoje acaba funcionando como um obstáculo para o governo mexer ao seu bel prazer na Petrobras, e é isso que tem irritado o Palácio e também setores do Centrão localizados no Congresso. O ministro mostra que o governo tem interesse nessa ideia do Arthur Lira de mexer nas estatais, mas não vai querer assumir a autoria disso, não vai querer deixar, né, a sua digital ali. Por quê? Porque ele, Saxida, o Paulo Guedes e até o Bolsonaro têm falado em privatizar a Petrobras. E é o oposto disso, você falar em privatizar uma empresa. Na verdade, eles estão querendo aumentar a ingerência estatal sobre a empresa. Então, é tudo muito contraditório, absolutamente desprovido de fundamento do ponto de vista econômico, porque isso seria um retrocesso enorme, você mexer na lei das estatais para permitir uma maior intervenção do governo dentro de uma companhia de capital aberto, de economia mista, com acionistas privados, mas é isso que eles pretendem. A Petrobras sempre foi uma galinha dos ovos de ouro para os políticos, principalmente para esses políticos do Centrão, e aí com uma predileção específica do PP, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira e do Ricardo Barros, que são os mais ativos aí nessas mudanças. Então, o que eles querem é voltar a esses tempos em que os políticos davam as cartas na companhia. Bom, Vera, a ideia da CPI parece que vai ficar só na ideia, né?
Parece que vai ficar só na ideia, porque tem algumas pessoas de bom senso ainda no Congresso Nacional, entre elas o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que tratou de dizer que isso não existe, que não tem cabimento, por todas as razões que a gente falou aqui desde ontem. Não existe CPI governista, não interessa a governo nenhum, sendo acionista principal de uma empresa, fazer uma CPI que pode depauperar o seu valor e pode levar a uma crise que você não sabe que consequências pode ter, inclusive internacionais, de uma empresa listada em bolsa. Então, o governo está fazendo essa pirotecnia, o PL, partido do presidente, à frente dessa palhaçada, porque justamente quer fazer pressão política sobre a diretoria, pressão política sobre o conselho e, assim, tentar manobrar de alguma maneira o preço dos combustíveis. Então, o Saxida diz que não se pode interferir no preço dos combustíveis, mas eles sonham todo dia e toda noite com a possibilidade de interferir no preço dos combustíveis de alguma maneira, e aí ficam lançando essas ideias que são pura chantagem, Cássia. É disso que se trata, uma chantagem que funcionou para forçar o José Mauro Coelho a antecipar a sua demissão, e eles esperam que funcione também para que, por exemplo, eles consigam colocar o indicado do Bolsonaro mais rapidamente na presidência da empresa, e aí ele promova alguma tentativa de segurar os preços ali à unha, até as eleições pelo menos. O que eles querem é que a empresa não dê novos reajustes até a eleição. Isso, em termos de mercado, é impossível. O preço está subindo, está pressionado internacionalmente, já está defasado em relação ao preço internacional, pode haver um desabastecimento. Todas as leis de mercado mostram que segurar esses preços à unha é impossível. Mas com toda essa pressão política, o que o governo e o Centrão querem é isso, que até a eleição não tenha mais aumento, para que isso não atrapalhe a caminhada eleitoral do presidente da República e deles próprios nas suas bases. Vera Magalhães, obrigada, Vera. Até amanhã. Até amanhã, Cássia. Um ótimo jornal para vocês. Leandro, Cássio. Até já.